Estamos de volta com palavras de vida e no quadro Viva a Cultura de hoje, uma canção que marcou a vida de muita gente. Amar como Jesus amou, interpretada pelo padre Marcelo Rossi, um clássico da música católica que nos convida a refletir o que é preciso para ser feliz. Muito bem, seguindo ainda com os direcionamentos que melhoram a nossa vida espiritual, é hora do quadro A Voz do Pastor, com o arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Domingo, dia do Senhor, dia de celebrarmos com alegria em nossas igrejas, matriz, capelas, comunidades, a Eucaristia, ouvindo a palavra de Deus e alimentando-nos do corpo e o sangue do Senhor. As festas desse tempo comum, pós-tempo da Páscoa, já foram celebradas. Santíssima Trindade, Corpus Christi, Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, e também as várias festividades e várias orações também, como por exemplo, um dia de santificação, de oração pela santificação do clero. E começamos já a festejar também os santos juninos. Celebramos no final de semana Santo Antônio, depois vamos celebrar São João, São Pedro. Enfim, a igreja vai caminhando e nós vamos caminhando com ela e como igreja também. Porém, temos uma grande missão. Temos a missão de anunciar o Evangelho a toda criatura e sermos esse povo de Deus a caminho. A palavra de Deus desse domingo vai nos conduzir a isso. Essa consciência de sermos povo de Deus a caminho e evangelizarmos, anunciarmos e ser testemunha de Jesus Cristo ressuscitado para os nossos irmãos e irmãs. A palavra de Deus do Evangelho desse domingo, Evangelho segundo Mateus, estamos no ano que nós lemos Mateus, nós vemos que Jesus viu uma multidão e compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Caríssimos amigos e irmãos, esse deve ser o coração também do pastor, ou de quem pastoreia, ou também das paróquias, olhando a vastidão dos nossos territórios, alguns maiores, outros menores, alguns mais extensos, outros mais em relação ao território vertical, com os prédios e condomínios. Ao ver também as questões existenciais do mundo de hoje, falta de sentido da vida, pessoas com depressão, com dificuldades, nós somos chamados a olhar essa vastidão e ter a mesma exclamação de Jesus. Quantas situações têm necessidade de um pastoreio. E aí, meus irmãos e irmãs, Jesus disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie operários para a sua colheita. A messe é grande, o trabalho é muita coisa. Por mais que a igreja seja composta de muitas pessoas, ainda somos poucos para tantas necessidades. Sabemos que não basta apenas as celebrações de grande multidão, ou meio de uma igreja cheia, ou pelos meios de comunicação, porque cada pessoa também tem necessidades especiais, cada pessoa tem também sua busca pessoal, e além de falarmos das multidões, ou nas praças, ou nas igrejas, ou pelos meios de comunicação, nós somos chamados justamente a ter esse contato pessoal com as várias necessidades de cada pessoa. Por isso a messe é grande e os operários são poucos. Nós somos chamados justamente a pedir ao Senhor que aumente o número de operários para cuidar da messe. E por isso, meus irmãos e irmãs, não são apenas os sacerdotes ou os bispos, mas todos os cristãos têm essa missão de estar sendo sinal ou sinais de Jesus Cristo ressuscitado no meio da sociedade, no meio do mundo. Ou seja, essa nossa responsabilidade de termos encontrado com o Senhor e termos encontrado no Senhor a vida e por isso mesmo anunciarmos aos irmãos e irmãs essa notícia da salvação,
do amor de Deus que é derramado em nossos corações e a esperança que o mundo pode ser melhor. A palavra de Deus, justamente, Jesus fala para rezar para que o Senhor da Messe envie operários para a sua colheita. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, antes de continuar o Evangelho, nós vemos que aqui no livro do Êxodo, leitura primeira, desse 11º domingo do tempo comum, fala que o povo de Deus, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Estão ainda nessa caminhada do Êxodo, né? Israel armou ali as suas tendas. Recordo que nessa última assembleia, nós dos bispos do Brasil falamos das tendas que devem ser alargadas, né? Então, subiu ao monte do Senhor e escutou do Senhor o seguinte: assim deverás falar ao povo de Israel, visto que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Êxodo, que de uma certa forma, meus irmãos e irmãs, já nos apresenta essa vocação de povo de Deus a caminho. No deserto da vida, nos acampamentos que temos pela vida, as nossas tendas que devem ser alargadas, nós somos esse povo que deve ser sinal do Senhor. Já no Êxodo aparece bem essa vocação, essa missão, que de uma certa forma, no Evangelho, primeira parte do Evangelho de hoje, aparece também o Senhor que pede que nós rezemos ao Senhor da Messe, que envia operários para cuidar do rebanho do Senhor. Somos essa igreja a caminho, povo a caminho, no deserto da vida, levando Jesus Cristo, nosso Senhor, às pessoas. A palavra de Deus é muito clara nesse sentido, e o salmo de resposta desse domingo tem como refrão: nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Essa consciência, essa identidade, somos chamados a ter. Temos muito trabalho, muitas necessidades, mas nós somos o povo e o rebanho do Senhor, diz o refrão do salmo de resposta, que é o Salmo 99. Aclamai o Senhor a terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Meus irmãos e irmãs, eis aí justamente a nossa vocação de povo do Senhor, porém um povo que foi resgatado, que foi salvo em Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim, a experiência de sermos o povo do Senhor era uma gratuidade. Nos chamou gratuitamente, sem que nós merecêssemos, para sermos esse povo que caminha, esse povo que anuncia a boa notícia para todos e que se torna cada vez mais sinal da igreja presente na sociedade. Nós somos chamados para essa experiência. A carta de Paulo aos Romanos, a segunda leitura, fala que quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém até se anime a morrer por alguém muito bom. Pois bem, a prova que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. O Senhor nos deu a vida por todos nós quando nós não tínhamos dado o nosso sim a Ele ainda éramos pecadores. Nós somos chamados justamente a ver essa gratuidade do chamado do Senhor e da salvação que Ele nos mereceu. A palavra diz muito clara hoje: somos o povo de Deus a caminho pelo deserto, salvo na gratuidade pelo Senhor. E isso, ao mesmo tempo, chamado a trabalhar na vinha do Senhor. Recordamos justamente o Papa Bento XVI, quando foi chamado ao ministério petrino, ele fala: chamou-me para trabalhar na vinha do Senhor. Nós temos uma grande graça, um grande dom, de podermos cada vez mais crescer na fé, sermos um povo unido, que experimenta a gratuidade da salvação, do chamado a sermos um povo que caminha para trabalharmos na vinha do Senhor,
A vinha é do Senhor, o rebanho é do Senhor. Nós somos chamados a trabalhar aí, todos nós, na diversidade de situações que nós temos e vivemos. E a carta de Paulo continua dizendo: muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que já desde o tempo presente recebemos a reconciliação. É essa experiência, meus irmãos e irmãs, que nós somos chamados a ter. Nós somos indignos, mas o Senhor nos tornou realmente reconciliados. Nos amou quando éramos seus inimigos. Deu vida por todos nós, quando éramos pecadores. Mesmo da reconciliação, o Senhor está sempre nos conduzindo para esse tempo, para sermos, como recorda o livro do Êxodo, esse povo a caminho. Esse povo pode ser sinal da sua presença. É muito claro, meus irmãos e irmãs, justamente isso. Ou seja, vós sereis para mim o reino de sacerdotes e uma nação santa. Isso já no livro do Êxodo, já no Antigo Testamento. Nós somos chamados a isso, a sermos o povo a caminho. E esse aspecto, meus irmãos e irmãs, é que lemos no Evangelho de Mateus, o Jesus que olha a multidão e vê as necessidades, eram como ovelhas sem pastor. Quantas situações existem hoje de pessoas desarvoradas, que não compreendem sua vida, que coloca deuses falsos com razões no seu coração. Quantas situações, meus irmãos e irmãs, que enchem o coração da pessoa de erros e de pecados e leva a pessoa muitas vezes a se esvaziar da verdadeira vida e perder sentido para a própria vida, perder o sentido da vida porque se esqueceu do Senhor, que até pode ter conhecido, pode ter falado do Senhor, mas acaba perdendo a razão da sua vida porque colocou coisas, pessoas ou cargos no lugar de Deus. E aí vem a segunda parte do Evangelho, que dá os nomes aos 12 apóstolos, ou seja, Jesus chamou então 12 discípulos e deu-lhes o poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. E dá os nomes dos 12 apóstolos: Simão, Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariote, que foi o traidor de Jesus. Nomes das pessoas. Também o seu nome está incluído. O seu nome também está incluído como chamado do Senhor para a missão, para o trabalho, para o pastoreio, dentro da própria vocação de cada um. E o Evangelho conclui: ide todos, ou seja, Jesus enviou esses 12. Não deveis entrar onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades samaritanas por enquanto, não. Depois ele vai mandar para o mundo inteiro. Mas ide antes das ovelhas perdidas da casa de Israel. E em vosso caminho anunciai: o reino do céu está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Começa a recuperar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois da sua morte e ressurreição, antes da ascensão, ele vai dizer: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. São passos. Nós temos muitas situações dentro da nossa própria casa que devemos resgatar. Mas nós que vemos depois da morte e ressurreição de Jesus, nós sabemos que além de resgatar aqueles que são de casa, as ovelhas perdidas da casa de Israel, recebemos do Senhor também a missão de ir pelo mundo afora, pregando o Evangelho a toda criatura. São muitas ovelhas sedentas, famintas, necessitadas de um pastoreio. Nós somos chamados a essa igreja que faz experiência da misericórdia de Deus, do perdão do Senhor.
Sermos esse povo a caminho, essa raça escolhida, a nação santa, para anunciar esperança e confiança no mundo. Que tem essa necessidade. Papa Leão XIV, com suas viagens apostólicas, nas suas catequeses semanais, nas celebrações, não se cansa de anunciar essa nova vida em Jesus Cristo, pedindo a paz pelo mundo. Nós vemos, meus irmãos e irmãs, que também ao nosso redor, em nossa cidade, em nossa paróquia, em nossa diocese, em nossa vizinhança, temos muita necessidade de buscar essa igreja que caminha na história, anunciando a vida e a salvação a tantos que assim necessitam. Bom domingo a todos, que Deus abençoe e guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Dom Irani, pela reflexão e pelos ensinamentos, e obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. O programa de hoje fica por aqui, mas o Palavras de Vida continua com você no YouTube. Então acesse o nosso canal que aparece agora na sua tela e assista o programa quando e onde quiser. No próximo domingo, a gente se encontra novamente. Fique agora com a Santa Missa em sua casa. Até semana que vem. Tchau, tchau!